Tudo bem, doutores? O vídeo de hoje eu preparei para falar para vocês os 10 grandes mitos sobre franquia odontológica. Isso mesmo, tem uma lista enorme de mitos sobre franquia odontológica. Eu separei os 10 principais e vim trazer para você no detalhe sobre esses 10 principais mitos de franquia odontológica. Por que eu trouxe esse material para você? Por que eu tenho capacidade de entregar esse material para você? Não só sobre franquia odontológica, mas sobre franquia de uma maneira geral. Eu sou cirurgião dentista, assim como você. Eu tenho 14 anos como cirurgião dentista, mas eu tenho 8 anos dentro de franquia odontológica. E eu não somente sou franqueado de franquia odontológica, mas eu também sou franqueado de ótica, eu também sou franqueado de salão de cabeleireiro, eu também sou franqueado de clínica de emagrecimento. Eu empreendo através de franquias. Parte no meu negócio, odontologia, sendo dentista, e parte em outros negócios que eu entendo que são bons também. Mas todas as minhas escolhas foram feitas através de franquia. Eu posso afirmar para você que se tem alguém que domina a franquia, sou eu. 4 segmentos diferentes, 4 negócios completamente diferentes, nenhuma das franquias tem ligação uma com a outra. São, enfim, assuntos completamente diferentes, mas todas elas são franquias e todas elas são boas franquias. E através dessa experiência que eu tenho nas 4, eu preparei um material muito bacana para você. Então fica ligado na primeira, que eu acho que talvez vai ser a mais importante, a que vai já abrir sua cabeça para um leque de possibilidades. Caso você não me conheça, meu nome é Diogo Batalha, sou cirurgião dentista, como eu falei. Eu empreendo na área de odontologia. Esse canal aqui é para ajudar você, cirurgião dentista, a alcançar os 30K por cadeira. Então eu faço um material voltado para isso, para fazer você, cirurgião dentista, faturar pelo menos 30 mil reais por cadeira. Se você se interessa por esse tipo de assunto, esteja inscrito no meu canal, esteja com a notificação ativada. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, você pode estar nos seguindo, porque diariamente eu coloco um material que vai fazer você chegar nesse objetivo de faturar pelo menos 30 mil por cadeira. Não é meta final, é meta inicial. É faturar de 30 para mais. Se você não está faturando isso hoje, eu consigo te ajudar. Esteja inscrito, não perca nenhum dos conteúdos, certo? Mas vamos lá, falando sobre mito de franquia. O primeiro e principal, é caro montar franquia. Esse é a principal objeção que eu vejo quando eu converso com alguém que fala assim: poxa, eu queria montar uma franquia, seja na área de odontologia, que é a minha principal área, mas também nas outras áreas que eu empreendo. Eu digo minha principal porque hoje eu estou sócio de 8 clínicas, mas eu já participei de 20 clínicas odontológicas, mas eu sou sócio de 4 óticas também. Enfim, eu tenho de tudo franquia, Então eu navego em algumas áreas também. E nessas outras áreas chega a mesma coisa: poxa, eu queria montar mais. Eu sei que tem um suporte, eu sei que tem um nome, eu sei que tem uma expertise, mas é caro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe sim uma coisa chamada taxa de franquia. Quando você vai entrar, você tem que pagar uma taxa de franquia, que é o direito de você usar a marca, usar o know-how, usar a expertise, daquela empresa, que ela já vem conquistando aquilo ali há muito tempo. Tem empresa que tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos de mercado. Então ela tem, o nome dela tem um peso. Quando você chega na cidade como um anônimo, quando você chega na cidade com um nome, é completamente diferente, Mas eu vou te explicar por que não sai caro, por que é um mito que sai caro. Todas as franquias que eu estou hoje, são 4 negócios completamente diferentes, elas têm acordo com fornecedores. Então você vai montar um consultório, você vai montar uma clínica por conta própria. Você vai ter que fazer o seu layout, você vai ter que ter um arquiteto, um engenheiro, você vai ter que contratar a pessoa que vai fazer sua placa, você vai ter que contratar o pessoal que vai fazer seu marketing, você vai ter que comprar sua cadeira odontológica, seu autoclave, seu raio-x, enfim, uma infinidade de coisas para o seu negócio funcionar. Quando você está dentro da franquia, por ela ter volume, por ela ter inúmeros franqueados, e todos esses franqueados têm uma enorme demanda, ela coloca tudo dentro de um grupo. E ela vai para cima do fornecedor e ela tem preço com o fornecedor, porque ela compra no atacado. O que é comprar uma cadeira odontológica? O que é comprar 100 cadeiras odontológicas? O que é comprar 1000 cadeiras odontológicas? Você acha que sai o mesmo preço comprar uma, comprar 100, comprar 1000? Obviamente que não. Então, quando você vai para dentro da franquia, você tem coisas que você tem acesso até 50% de desconto. Então, hoje, quando eu monto uma clínica, eu começo ela com 4, às vezes 5 cadeiras. Se eu comprar cada uma dessas cadeiras com 50% de desconto, a taxa de franquia, como eles dizem, sai na urina. Porque o valor hoje que está uma cadeira odontológica e o valor que eu consigo comprar uma cadeira odontológica, quando eu compro 5 cadeiras, 3 cadeiras, enfim, para montar uma clínica, só o desconto que eu tenho na aquisição da cadeira
sai o preço da taxa de franquia. Então, o que difere? Né? Por que as pessoas falam que é caro? Porque tem uma taxa de franquia. Por quê? O que você vai pagar o pedreiro, o que você vai pagar o pintor, o que você vai pagar de aluguel, o que você vai pagar salário de funcionário é o mesmo, sendo franquia ou não sendo franquia, certo? Então, o que difere? Por que a pessoa fala assim, é caro? Por que tem esse mito de é caro? Porque tem que pagar a taxa de franquia. Se o valor da taxa de franquia ele sai na urina, quando você tem um monte de desconto na implantação, quando você vai fazer a aquisição dos seus equipamentos e por aí vai, e eu estou falando da clínica odontológica, mas quando eu vou para a ótica, eu vou para a clínica de emagrecimento, tem fornecedor de papel de parede, tem fornecedor de imóveis planejados, tem fornecedor da placa de tem fornecedor de tudo. E todos esses fornecedores são homologados, todos eles trabalham para uma multidão de franqueados. A ótica que eu estou são mais de 500 franqueados, a clínica de emagrecimento são mais de 800 franqueados. Olha a demanda que essa turma tem. Então, quando você vai comprar, você consegue com um preço muito melhor do que o preço de mercado. Você compra literalmente a custo. Praticamente, né, a custo. Então, a taxa de franquia, é indiferente. Então, esse é o primeiro grande mito. O segundo grande mito, ele é um mito, mas ele também é uma objeção, ele também é uma percepção, ele também é uma reclamação. É uma reclamação mito, vamos colocar assim, né? Sobre franquia. Está acabando com o meu negócio. Eu escuto demais isso, as franquias estão acabando com o meu negócio. O meu consultório está indo mal porque abriu 2 franquias, porque abriu 3 franquias, porque abriu 5 franquias. Eu passo em frente à franquia, a recepção da franquia está lotada. O meu consultório cada vez menos paciente. A franquia está acabando com o meu negócio. Deixa eu falar uma coisa com você. O que está acabando com o seu negócio não é a franquia. O que está acabando com o seu negócio é você querer fazer tudo do mesmo jeito. Sempre. Eu tenho um consultório, tem 20 anos, tem 10 anos. Eu sou dentista há 14 anos. Por 6 anos, eu fiz sem orientação. Eu fiz sem me atualizar. Eu não estou dizendo me atualizar como dentista. Eu tenho inúmeros cursos, participo de congresso. Como dentista, eu estava sempre me atualizando. Esse ano eu já sou credenciado a 2 alinhadores, esse ano fiz mais um credenciamento. Enfim, como dentista a gente não para de estudar. Mas como dono de negócio, sim, a gente monta um consultório e não se atualiza. Não vê quais são as práticas do mercado, não vê o que tem de mais moderno, não vê o que tem de melhor, não compra um software novo para fazer gestão dos dados do seu consultório. E a franquia está fazendo isso. Então, o que está matando o seu negócio não é a franquia. O que está matando o seu negócio é porque a franquia ela está se atualizando, ela está usando o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, as melhores práticas, aquilo que o mercado está validando, ela está usando, e você está usando o que foi usado há 20 anos atrás, o que foi usado há 50 anos atrás, que é abrir um consultório e torcer para dar certo e esperar o cliente chegar. Então, entenda, sobre essa observação, o que está matando o seu negócio não é a franquia. O que está matando o seu negócio é você não querer que as coisas mudem. E as coisas estão mudando e você está apegado a um modelo de negócio do passado e você não está fazendo nada para correr atrás desse prejuízo. Então, isso sim está matando o seu negócio. Agora, vamos parar para pensar. Se a franquia está matando o seu negócio, você quer estar do lado de quem está matando ou do lado de quem está morrendo? Então, por que até hoje você não parou para conversar, para olhar, para analisar as possibilidades em relação às mais diversas franquias? Se você quiser conhecer um pouquinho mais profundamente do que eu estou falando, eu tenho um canal no Telegram. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, eu acabo falando um pouco superficial porque senão fica muito longo. Mas lá no canal do Instagram, eu solto material detalhado, eu solto... Por exemplo, se você quiser saber assim, quanto que é de fato hoje para transformar minha clínica, meu consultório numa franquia? Eu solto aquilo ali para você com cada centavo eu coloco lá para você e mata a sua dúvida lá. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Telegram, você entra lá e lá tudo que você quiser saber com riqueza de detalhes eu consigo entregar, tá bom? Então, caso esse conteúdo seja suficiente para você, joia, mas se você precisar de algo mais profundo, entra no canal do Telegram porque lá sim eu consigo entregar isso mais profundo. Mas pensa sobre isso. De que maneira você pode se modernizar? De que maneira você pode mudar as práticas? Você precisa entender que você ser dentista é uma coisa, você ter um consultório, você ter uma clínica é outra. Ser dentista, ganhar dinheiro fazendo atendimento, você pode ganhar no seu consultório e você pode ganhar para terceiro. Então você precisa ganhar dinheiro dentro do seu consultório, já que você decidiu ter um consultório, já que você decidiu ter uma clínica. E você precisa fazer com que o seu consultório, que a sua clínica também tenha uma renda. Ele entregue uma renda para você. Se não for assim, não vale a pena ser, vale a pena trabalhar para terceiro. E se você precisa fazer com o seu consultório, com a sua clínica, te dê retorno, você precisa ter conhecimento que vai levar até esse objetivo. E aí, se você não tem esse conhecimento, você precisa buscar. Né? Você se tornar um franqueado é uma opção. Né? Posso te indicar.
Mas se você não quiser, você pode adquirir o conhecimento necessário para você fazer o seu consultório, sua clínica também avançar, independente de ser franquia ou não. O que você precisa é entender que fazer do mesmo jeito vai encontrar o mesmo resultado. Então, se o seu consultório está indo mal e você continua fazendo do mesmo jeito, ele vai continuar indo mal. Se o seu consultório está indo mal e você muda o jeito de fazer, você tem a chance de transformar isso daí, ele deixar de ir mal e começar a ir bem. Então, fique atento em relação a isso, certo? O terceiro grande mito é, quando eu me torno um franqueado, eu começo a trabalhar para a franquia. Eu viro funcionário da franquia. Eu tenho que pagar uma mensalidade para a franquia. Sim, vamos por parte. Quando você se torna franqueado, você paga uma mensalidade. Eu hoje estou dentro de algumas franquias, como eu falei com vocês, que são 4, que eu pago royalty, e esse royalty ele é proporcional ao meu faturamento, mas existe franquias que cobram uma taxa fixa. Enfim, eu fico mais confortável com porcentagem. Por quê? Porque o que parece ser ruim para você, para mim é bom. No sentido de que, se a franquia me cobra um percentual do meu faturamento, o que eu preciso entender? Se eu faturo pouco, ela ganha um percentual de pouco. Se eu faturo muito, ela ganha um percentual de muito. Então, vamos parar para analisar. 1% de R$1 é pouco. 1% de R$100 é pouco. 1% de R$100 mil já não começa a ficar tão pouco. 1% de R$1 milhão. Poxa, 1% de R$1 milhão já é bacana. Tudo é 1%. Aí se eu te perguntar assim, 1% é muito ou é pouco? Depende, 1% de quanto? É 1% de R$1 milhão? Se for 1% de R$1 milhão é bom. É 1% de R$100? É ruim. É 1% de R$1? É péssimo. Então, se eu pago um percentual para a franquia, eu coloco a franquia para me cobrar resultado. Mas quando eu encontro resultado para a franquia? Eu encontro resultado para mim. Se eu estou com um faturamento de 100 mil e a franquia começa a me exigir, me cobrar, me treinar, me fazer reunião comigo, mandar coordenador da franquia para dentro do meu negócio e me orientar, não, ó, essa pessoa não está entregando resultado, vamos demitir essa pessoa, vamos contratar essa pessoa. Se ela está me apertando em relação a isso e o meu faturamento sai de 100 para 150, tá ruim para mim? Ela vai receber o percentual dela em cima de 150, não mais em cima de 100. Mas eu também, quando eu levar para casa o meu lucro, no final do mês, eu vou levar um lucro em cima de um faturamento de 150, não mais de 100. Tá ruim para mim? Então, vou ser sincero com vocês, para algumas pessoas, né, ter essa obrigação de passar esse valor, de pensar assim, eu estou trabalhando para enriquecer o dono da franquia e tal, vou falar com a verdade que você tem que abrir a cabeça. Infelizmente, se você ainda pensa hoje, ainda assim, você está perdendo muita oportunidade. Infelizmente, é um pensamento que não vai te tirar do lugar. A primeira coisa que você vai precisar fazer é mudar a sua cabeça. Não tem como a gente mudar algo, né, tão grande se a gente não começar a mudança por dentro, né? Então, você tem que entrar com a contrapartida de ter um percentual sendo destinado para um negócio, aonde esse negócio tem a contrapartida de fazer você faturar mais, para você tá ruim. Então, qual que seria a outra alternativa? Ter alguém trabalhando de graça que vai fazer você faturar mais? É isso? Faz sentido um negócio desse? Olha, eu vou contratar um negócio que eu não vou pagar nada para esse negócio e esse negócio vai fazer eu faturar mais. Quem trabalha de graça? Um cliente seu chega dentro do seu consultório, você faz alguma coisa de graça para ele? Por que alguém vai fazer alguma coisa de graça para você? Você entregou um benefício para o seu cliente. Ele tinha uma necessidade de atendimento, você deu aquele atendimento para ele e te pagou. Esse é o acordo. Você tem a necessidade de faturar mais, você tem a necessidade de comprar uma casa melhor, de ter um carro melhor, de fazer boas viagens, de fazer uma cirurgia, sei lá qual que é a sua necessidade, de colocar o filho na melhor escola. Você tem uma necessidade. Alguém te ajuda com essa necessidade, você contrata o serviço da pessoa. O mais justo é pagar por isso. Não entendo. Esse mito, para mim, como eu gosto de investir em franquia, como eu invisto em modelos de negócios diferentes, eu hoje trabalho com 4 negócios completamente diferentes, apesar de ser dentista. E se eu tiver que entrar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º, seja lá o que for, se eu tiver que montar uma padaria, uma oficina mecânica, eu não sei, eu vou montar através de franquia. Se não existir franquia para aquilo, eu não vou montar. Porque para mim faz todo sentido pagar para ter mais lucro, pagar para ter mais dinheiro, colocar dinheiro num negócio que me faz ter mais dinheiro. E se isso faz sentido para você, você vai ter sucesso. Agora, se isso não faz, você vai ter que trabalhar sua mente. Você precisa de ajuda em relação a isso. Porque se você acha um absurdo pagar para ganhar dinheiro, né, alguma coisa precisa ser mexida aí dentro. Então, esse foi o terceiro mito e é um mito que choca demais. Como eu penso muito diferente disso, quando isso chega até mim, você não tem noção de quanta frequência chega para mim. Mas eu acho um absurdo eu trabalhar e no final do mês ter que passar tantos % pro dono da franquia. Quando isso chega para mim,
E outra, isso chega de franqueado. Às vezes você está numa convenção, você está num congresso, o cara está ganhando dinheiro, o cara chegou lá no congresso de caminhonete, chegou lá bem, geralmente esses congressos, né, são em hotéis e tal, o congresso é 2 dias, 3 dias, o cara vai ficar uma semana, 10 dias no hotel, o cara tem a liberdade financeira para ficar 10 dias num resort, o cara tem o capital para aquilo ali, o cara tem a liberdade de tempo, a agenda dele não prende mais ele, se ele quiser ficar 10, 15 dias em pleno, sei lá, em pleno março, em pleno agosto, ele sai, não precisa esperar férias para sair e tá achando ruim de pagar royalties. Eu olho pro sujeito assim e falo assim, rapaz, será que ele tá entendendo o que tá acontecendo? Então, assim, se isso está acontecendo com você, não pense que é só com você, inclusive que acontece com quem tá dentro de franquia, com franqueado, mas eu acho que o primeiro passo é desbloquear isso daí. Você vai parar de sofrer, você vai conseguir viver uma outra área que talvez você ainda não tá tendo a oportunidade de viver hoje, tá certo? E o quarto grande mito é que as franquias são desleais. Elas têm práticas desleais, elas fazem... Enfim, elas fazem coisas desleais. Olha, vou ser sincero com vocês, eu até acredito que tem algumas desleais. A gente conhece alguns concorrentes que têm práticas desleais. Eu não vou dizer que comete alguma infração, mas pelo menos algumas situações éticas bem constrangedoras. A gente vê isso acontecer. Mas a gente não pode generalizar. Vamos olhar o contrário também. Todo dentista é bom dentista? Todo dentista atende com zelo, com carinho? Todo dentista estuda, se prepara para oferecer o melhor atendimento para o seu paciente? Quantos pacientes você já pegou com serviço mal feito? Quantos pacientes você já pegou com um provisório que o sujeito vendeu como definitivo? Com um cerômetro que o cara falou que era uma porcelana? Com um canal que não foi tratado, que foi tratado só pela metade? Com um dente que o dentista falou que tirou quando você tira um raio-x, está lá a raiz? Enfim... Quantas vezes você já pegou isso de colega? Então, assim, tem franquia que talvez o modelo da franquia seja desleal? Talvez até tenha. Mas, existe só uma franquia? Existe milhões de franquias, das mais diversas áreas. Só na odontologia, eu vou te falar que deve existir pelo menos uns 40, 50 marcas de franquia. Então, as 50 marcas são ruins? Ou talvez, se você tem interesse sobre esse assunto, você vai ter que investigar algumas delas, você vai ter que pegar a indicação, você vai ter que pegar a orientação, você vai ter que conversar com quem já está lá dentro. Eu, quando vou adquirir uma franquia, como eu falei, eu tenho 4 marcas diferentes. Todas elas eu fiz o seguinte exercício. Entrei em contato, né? Eles têm a pessoa responsável lá, que te explica todo o plano de negócio e tal. Eu peço o telefone de franqueados. Pega esse pulo de gato, tá? Eu peço o telefone de franqueados que eu quero conversar com quem está na prática, com quem está fazendo. Obviamente, né, o vendedor não vai te passar o telefone de quem está insatisfeito. Ele vai te passar o telefone dos top, né? Aí você vai conversar com o top vai te passar a visão dele, vai te contar a realidade dele. Nessa hora que você vai falando lá com o top, você vai fazer a seguinte pergunta, olha só, você deve conhecer, né? Todo negócio tem os que estão performando muito bem, tem aqueles que não estão tão bem assim. Você conhece algum que não está tão bem assim, que você possa me dar o telefone dele para mim poder entender esse outro lado também? E com certeza essa pessoa vai te dar, tá? Porque todas as vezes que eu fiz pelo menos 4 vezes, todas as vezes que a pessoa fez, deu certo. Eu tô falando que eu fiz pelo menos 4 vezes, porque 4 vezes eu fechei negócio. Mas eu fiz algumas outras vezes que eu decidi não fechar negócio por causa disso, certo? Então, não adianta você pedir o telefone de quem está insatisfeito pro vendedor, porque o vendedor não vai te dar. Agora, quando você pede pro franqueado, ele te dá. E aí eu já te fiz ligação, por exemplo, para a empresa que eu tô, que uma das empresas que eu tô, né? Que quando eu liguei para o que estava insatisfeito, ele falou assim, não, estou muito satisfeito, eu achava que era uma coisa e era outra, tenho que trabalhar demais e tal. Olha, eu estou tão estressado que semana que vem eu estou indo para Las Vegas, vou passar pelo menos uns 10 dias lá para eu poder desestressar. Eu pensei assim, gente, ele falou que é ruim porque tem que trabalhar demais. Quando foi diferente disso? Eu não era franqueado e trabalhava demais. Eu falei, se o problema é trabalhar demais eu já trabalho. Porém, eu trabalho demais... E não tem como ir para Las Vegas, o cara trabalha demais, está estressado porque está trabalhando demais e está indo para Las Vegas? Que negócio é esse? Pera aí. Então, se eu me estressar a ponto de poder passar 10 dias em Las Vegas, eu quero agora. Então, fez sentido para mim, mas eu também já liguei e falei assim, não é sério, você entra em contato, o coordenador não te dá atenção, você abre um chamado para resolver um problema, demora dias para te responder, e enfim, não entrega o que promete. Aí aquela ali eu falei, essa eu não vou entrar. Mas quando você escuta o outro lado e o outro lado está reclamando de barriga cheia, agora, vou entrar, tô dentro, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, assim,
Tem franquias que pode ser desleal? Tem, você vai ter que investigar. Se você quiser uma orientação minha, indicação minha, me coloca à disposição. Você pode fazer pergunta aqui na descrição desse vídeo, como você pode fazer perguntas também no grupo do Telegram. O grupo ele é fechado, mas toda semana eu abro para perguntas, porque senão fica aquela coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, correntinha, manda essa mensagem para 15 pessoas que vai acontecer não sei o quê, então eu deixo o grupo fechado. Mas em um determinado momento eu abro o grupo, chega lá as perguntas, fecho o grupo, respondo as perguntas. Então vou responder a sua, vou responder de outros colegas, pode ser que uma pergunta de um outro colega acenda uma luz para você, poxa, não tinha pensado nisso, deixa eu ver qual vai ser a resposta, porque isso vai me ajudar. Responda as perguntas lá, então também posso te responder a respeito disso. Mas você pode se orientar com outras pessoas também, você tem liberdade. O fato é, a mensagem é, se oriente, pergunte, pesquisa, entenda. Não pegue um preceito ou um preconceito de que as franquias são desleais, as franquias não são boas, as franquias estão se dando bem porque elas estão cometendo ilicitudes ou pelo menos infrações éticas. Pesquisa, tenta entender. E aí você vai perceber que realmente tem marcas que você não vai querer estar. Depois você vai perceber que tem marca que apesar da marca ser boa, o franqueado não é bom. Poxa, tem franquia que tem lá 200 franqueados, 200 clínicas, 200 negócios diferentes. Os 200 vão ser sério? Tem como a franquia, na hora que você se torna franqueado, ela faz um crivo da sua vida, né? Ela não aceita qualquer um. Mas caráter não tem como ela identificar que você tem uma falha do caráter. Você acha que aquele mesmo dentista que abre um dente, não tira um raio-x, faz um canal pela metade, em vez de colocar um pino, coloca um grampo de grampeador ali dentro, coloca um clipe e cimenta uma coroa de resina e fala que aquilo é uma porcelana. Você acha que se a pessoa se tornar franqueado de qualquer coisa, se ele se tornar franqueado, sei lá, da Cacau Show, ele vai entregar alguma coisa séria para alguém? Ele não tem caráter. Ele já está acostumado a fazer lambança na vida dele. Aonde ele passar, ele vai fazer lambança. Dentro da odontologia ou qualquer lugar que ele for. Se ele estiver vendendo uma roupa, ele vai estar entregando roupa falsificada, vai trocar etiqueta, enfim. Ele vai fazer a lambança dele. Então também você, na sua cidade tem uma marca, que aquela marca tem um dono, que o dono faz lambança. Talvez seja o dono, não seja a marca. Se a marca descobrir, ela vai punir ele, você pode ter certeza disso. As franquias, pelo menos as que eu estou, elas cobram demais padrão de qualidade. Então se descobrir que está baixando seu padrão de qualidade, tem punição em cima. Ela te obriga a ter uma qualidade adequada para você entregar um bom atendimento para o seu cliente, né? Por exemplo, a franquia que eu tô, ela tem a orientação ali de que o dentista que você contrata para trabalhar para você tenha pelo menos 2 anos de formado, que ele esteja cursando uma especialização ou já seja especialista. Olha como é que ela vai subir na régua para você poder dar um bom atendimento. Então, ela cerca de muitas maneiras, né? Então, não fique com esse preconceito. Eu não vou entrar nisso porque é desleal, não vou entrar nisso porque Não, tem aqueles dentistas que, apesar da marca ser séria, faz lambança? Tem. E tem aquelas marcas que talvez não são sérias? Tem. Mas não é tudo. Você vai ter que pesquisar e você vai achar aquilo que de fato te atende, tá certo? Esse foi a quarta dica. Eu tenho mais 6 mitos para falar com vocês e que talvez vai vir de encontro aos seus preceitos, seus preconceitos, as informações que você escutou. Muita coisa que a gente escuta é de quem não está no negócio. A pessoa vira para você e te dá uma lista para você não entrar na franquia. Você pergunta, quantas franquias você tem? Nenhuma. Quantas você já teve? Nenhuma. Peraí! Como assim você se tornou um especialista nesse assunto? Né? Eu não estou dizendo que eu sou especialista, não. Estou dizendo que eu tenho uma bagagem de 8 anos de franquia em 4 franquias diferentes. 4 negócios completamente diferentes, todos franquia. Então, apesar de eu não ser um especialista, eu tenho uma história para contar. Agora, e o camarada que está falando mal? Qual que ele participou? Quantas ele teve? Vou falar que se ele tivesse tido uma, já não é o suficiente, porque ele pode ter dado o azar de cair justamente numa marca ruim. E aí, porque ele caiu numa marca ruim, ele vai falar que todas são ruins. Se ele tivesse 2, já começa a melhorar. 3, já dá um pouquinho mais de bagagem. Eu com 4 não me sinto seguro 100%. Eu com 4 tenho uma história para contar. Mas eu não posso afirmar nada, apesar de ter 4 franquias. Que dirá, né? Quem não teve franquia nenhuma. Então, na maioria das vezes, você está sendo aconselhado ou ouvindo, enfim, informação de quem não tem informação para dar. Tá falando a percepção, tá falando achismo com você. Por isso eu tenho que te entregar essas outras 6. Só que, para não estender demais, para o vídeo não ficar grande demais, ou eu gravo um segundo vídeo sobre isso, se o assunto for interessante, vocês peçam aí na descrição que eu vou parar para fazer um vídeo sobre as outras 6, ou a gente vai tratar disso, ou não, ou com certeza nós iremos tratar disso no conteúdo exclusivo, que é para quem está no canal do Telegram. Então, se você interessa sobre os outros 6, esteja lá no canal do Telegram. Confirme se você está com a notificação ativada, confirme se você está seguindo, confirme se você está inscrito no canal, se você estiver vendo pelo YouTube, porque vez por outra eu abro lives de perguntas e respostas.
tanto para tratar desse assunto aqui, como qualquer outro assunto. Então, se você não tiver inscrito, se você não estiver seguindo, se você não tiver com a notificação ativada, você não vai saber que a live está acontecendo, tá joia? Olha, fique com Deus, te vejo no próximo vídeo, te vejo lá no canal do Telegram. Tchau!